Baal, o deus que se tornou demônio. Durante milhares de anos, poucos nomes carregaram tanto medo, mistério e simbolismo quanto Baal. Para muitos, ele é apenas um demônio citado em livros de ocultismo e demonologia. Outros o associam diretamente ao diabo. Mas a verdade é muito mais antiga e muito mais perturbadora, porque Baal não nasceu como uma criatura infernal. Antes de ser chamado de demônio, Baal foi um deus adorado por civilizações inteiras. Seu nome ecoou em templos, montanhas e desertos muito antes do surgimento do cristianismo. Reis ofereceram sacrifícios em sua honra, povos antigos clamavam por sua proteção, e durante séculos ele foi considerado uma das divindades mais poderosas do Oriente Antigo. Mas então, algo mudou, e o Deus venerado passou a ser tratado como inimigo absoluto. A palavra Baal originalmente significava algo próximo de Senhor ou Mestre. Não era inicialmente um nome próprio, mas um título usado por diferentes povos semíticos para designar divindades associadas à força, fertilidade, tempestades e guerra. Entre os cananeus e fenícios, Baal tornou-se uma das figuras centrais da religião. Ele era visto como o deus das chuvas, dos trovões e da fertilidade da terra. Em regiões dependentes da agricultura, isso significava poder absoluto sobre a sobrevivência humana. Se Baal enviava chuva, as plantações cresciam. Se Baal se enfurecia, vinham secas, fome e morte. Por isso, seus sacerdotes realizavam rituais intensos para conquistar seu favor. Templos eram erguidos em colinas elevadas, sacrifícios eram oferecidos diante de altares fumegantes. E durante certos períodos da antiguidade, relatos antigos afirmam que cultos ligados a Baal praticavam cerimônias extremamente violentas. É aqui que a figura de Baal começa a mergulhar nas sombras da história. Os textos hebraicos antigos passaram a retratar os cultos cananeus como símbolos de corrupção espiritual. Nas escrituras judaicas, Baal tornou-se o grande rival da adoração ao Deus de Israel. Profetas hebreus descreviam seus sacerdotes como homens entregues à idolatria e à perversão religiosa. Uma das histórias mais conhecidas envolve o profeta Elias. Segundo os relatos bíblicos, Elias confrontou centenas de sacerdotes de Baal no Monte Carmelo. O desafio era simples: qual divindade responderia com fogo vindo dos céus? Os sacerdotes de Baal clamaram durante horas, cortaram a própria carne, dançaram diante do altar, mas nada aconteceu. Então Elias invocou o Deus de Israel e fogo desceu do céu, consumindo o altar. A narrativa servia como demonstração simbólica de que Baal seria um falso Deus, incapaz de rivalizar com o verdadeiro poder divino. Mas a demonização de Baal não parou ali. Com o avanço do judaísmo e posteriormente do cristianismo, antigas divindades pagãs começaram gradualmente a ser transformadas em entidades demoníacas. O que antes era considerado um deus estrangeiro passou a ser tratado como manifestação do mal. Foi assim que Baal atravessou os séculos, passando de Deus para ídolo proibido. Durante a Idade Média, grimórios e textos ocultistas passaram a descrever Baal como um poderoso rei infernal. Em algumas representações demonológicas, ele aparece como criatura monstruosa com múltiplas cabeças representadas por um homem, um sapo e um gato. Outras descrições o retratam comandando legiões do inferno e concedendo invisibilidade àqueles que o invocassem. Mas por trás dessas imagens existe algo ainda mais fascinante. A transformação de Baal revela como religiões antigas absorviam, destruíam ou reinterpretavam os deuses umas das outras. Quando uma crença dominava outra cultura, os antigos deuses frequentemente deixavam de ser vistos como divindades legítimas e passavam a representar forças malignas. O inimigo religioso precisava ser demonizado, e Baal talvez seja um dos maiores exemplos disso na história humana. Mas existem aspectos ainda mais sombrios ligados ao seu nome. Alguns estudiosos associam determinados cultos antigos de Baal a sacrifícios humanos, especialmente envolvendo crianças.
Fontes históricas e textos antigos descrevem cerimônias realizadas em locais chamados tofetes, onde oferendas eram queimadas em honra às divindades. Esse tema permanece extremamente controverso. Há historiadores que acreditam que relatos de sacrifícios infantis foram exagerados por povos inimigos para demonizar os cananeus. Outros afirmam que evidências arqueológicas sugerem que práticas ritualísticas violentas realmente ocorreram. Seja qual for a verdade, o nome de Baal acabou eternamente ligado ao medo. Com o passar dos séculos, o personagem ultrapassou a religião e entrou na cultura popular. Baal aparece em livros de ocultismo, filmes de terror, jogos, séries e teorias conspiratórias modernas. Muitos grupos esotéricos reinterpretaram sua imagem como símbolo de rebeldia espiritual, conhecimento proibido ou poder oculto. Mas talvez o aspecto mais perturbador seja perceber que Baal nunca desapareceu completamente. Seu nome apenas mudou de forma ao longo da história, porque a humanidade sempre precisou transformar seus antigos medos em monstros. Os deuses derrotados tornam-se demônios. As religiões vencidas tornam-se heresia. E aquilo que antes era sagrado, séculos depois, passou a ser tratado como mal absoluto. Talvez por isso Baal continue fascinando tantas pessoas até hoje. Ele representa algo muito mais profundo do que apenas um demônio antigo. Ele representa o choque entre civilizações, a guerra entre crenças, o medo do desconhecido, e a forma como a narrativa do vitorioso transforma antigos deuses em criaturas das trevas para serem temidas e odiadas. Mas existe uma pergunta ainda mais inquietante. Se Baal já foi considerado um deus por milhares de pessoas, quantos outros demônios da história já foram adorados como divindades antes de serem lançados para dentro da escuridão e do esquecimento?